Só esperar aqui. Pronto, acho que agora deu. Então, pronto. Então, gravando para quem não estiver aqui, né, para poder ouvir depois. Então é o seguinte, gente. A gente quer trabalhar essa questão do uso das imagens em sala de aula. Então, de que maneira? Como a gente faz essa abordagem para a gente transformar isso numa oficina interessante para vocês? A gente pensou em transformar num momento avaliativo. Ou seja, vocês vão, na verdade, elaborar uma questão de prova, como se fosse do Enem, usando uma imagem, certo? E fazendo a questão. A questão, como o Enem, objetiva, com opções de resposta. A, B, C, D, E. Né? Então, vocês elaboram essa questão, cada um de vocês vai elaborar uma questão, vocês vão mandar para a gente essa questão, a gente vai juntar todas elas e a gente vai trazer, na segunda-feira, todas as questões como uma prova. E vocês vão resolver essa prova, né? E é claro, a que vocês elaboraram, vocês vão saber a resposta, né? Então, pelo menos a nota mínima 1, né? Vocês vão conseguir tirar. E vão, né, tentar responder as questões dos colegas. E depois a gente vai discutir, né, o resultado dessas questões, a questão da lógica, do uso da imagem e tal. Né? E aí vai um pouco para a questão da avaliação também, que é importante, né? É muito difícil avaliar em sociologia, né? Ainda mais na educação básica. E aí a gente, depois, cada um de vocês vai falar da própria imagem, o que é que escolheu a imagem, o que é que escolheu a questão, o que é que escolheu os itens e tal, vamos conversar sobre isso. Né? Lembrando só que é muito complexo fazer questões objetivas, é difícil fazer questões objetivas. Né? A gente está num universo muito subjetivo da sociologia, né? E é difícil você organizar isso de uma maneira objetiva para cair nas questões, né? Como tem os itens de resposta e tal. Então, assim, guardem tempo para fazer isso, certo? Porque, de fato, quando vocês forem fazer, vocês vão ver, de fato, é algo muito complexo. Eu já fiz questões desse tipo para prova, né? Para o próprio Enem, né? Para esse tipo de coisa. Então, assim, para o ENAD, né? Então, é muito complexo, assim, para concurso também eu já fui chamado para fazer. Então, assim, é muito difícil. Né? É uma lógica meio diferente do que a gente é acostumado a trabalhar. Mas, então, assim, né, guardem tempo para isso, né, porque requer uma reflexão um pouco mais detida, né, para a gente criar esses itens, né, numa lógica e tal. Mas faça que vai ser um exercício bem legal, né, porque aí acho que depois vai trazer essa dinamicidade também da resposta. Nós vamos dar um tempo para vocês em sala, né, para vocês responderem, em sala aqui, né, para vocês responderem, e aí depois a gente discute os resultados. Pode ser? Bacana? Massa. Dúvidas? E Alexandre? Vai ser bem legal, né? Porque vocês vão acessar as questões dos seus colegas e vão poder refletir sobre o processo de resolvê-las, e a gente vai falar sobre isso. E o lugar da imagem escolhida. Aí a imagem não precisa ser só a imagem, né? O Japuan reforçou isso. Isso, a imagem, que a gente está falando aqui, imagem, mas na verdade é tudo isso que a gente está falando aqui. Pode ser um meme, pode ser uma caricatura, uma tira de quadrinhos, pode ser uma fotografia, uma escultura, né? Ou a fotografia de uma escultura, né? Mas assim, um quadro, né? Pode ser tudo isso. É tudo isso que a gente está falando. Pode ser movimento ou não, não tem problema. Certo? A Lana quer. Diga lá. Vai lá, Nico, você estava antes. Não, só uma pergunta. Acompanhado dessa imagem, a gente pode colocar também um texto corrido? Pode. Não, pode ter o texto. Assim, vocês criam a questão como vocês acharem necessário. Só deixa eu só lembrar uma coisa, que como eu não consegui desenvolver aqui com vocês agora a discussão sobre os usos no livro didático, é muito importante, Alana, nessa reflexão, que o centro da atividade seja a imagem. Se o texto for suficiente, aí tem algum problema aí.
a imagem ela não pode estar ali de modo para... Eu ia trazer aqui um exemplo. A imagem, ela vira só ilustrativo, né? E é isso que a imagem ela pode estar muito mal relacionada. A imagem pode ser uma boa imagem, mas as perguntas relacionadas a ela podem estar muito mal feitas, descontextualizadas do ensino médio, afastadas da realidade do estudante, ingênuas, circulares, né? Isso pode acontecer. Ou a imagem pode ser uma imagem que não tem absolutamente nada a ver com o texto. Isso é que a gente precisa tomar cuidado para evitar. Então, normalmente, provavelmente, vocês vão precisar de algum tipo de texto, né? Nem que seja, a imagem pode ser o texto base, né? Quando o Enem, quando a gente pensa, né, tem o texto base, o comando e as respostas, os distratores. Pelo menos o texto do comando tem que ter, né? Mas a imagem pode, claro, vir acompanhada. Só que a passagem pela imagem, não pode ser uma passagem de passeio, não. Ela é uma passagem necessária para a operação cognitiva que você quer desenvolver ali. Alexandre, assim, eu acho que vale a pena a gente ainda, de certo modo, apesar de não ter a imagem para mostrar, a gente comentar um pouco aquelas imagens, pelo menos aquelas duas das meninas jogadoras e dos operários, só para eles terem uma noção do que a gente está falando. Sim. Desse mau uso. Eu acho que isso vale a pena. A gente será que você não consegue passar aí? É porque eu não tenho slide. Se você me der, me passa pelo WhatsApp. Deixa eu ver se eu consigo passar o WhatsApp. Agora eu tô sofrendo aquele problema da conectividade restrita, né? Eu tô no 4G, a bateria do celular tá acabando. Mas pelo menos as imagens aqui. Enviar a cópia. Porque não é muito pesado, não tem vídeo. Uhum. Porque eu não pensei nisso antes. Já estou sentindo a dificuldade para elaborar essa questão aqui. Tô pensando. É um bom desafio. Mas é complexo. É complexo. Tá transferindo. Tá indo. Pronto, chegou aqui. Agora só legal. Essa... A gente Claro, é só você me passar. Mas as tecnologias têm esse lado engraçado. São tantas perspectivas, tantas possibilidades que a gente não se toca das mais básicas. Só um minutinho, porque como é 16 megas, né, deixa eu baixar aqui. Já. Eu só tenho uma pergunta. Oi, Nicolas. Assim, uma das características do Enem é essa conversa entre todas as matérias, né? Então, sabendo disso, a gente pode se utilizar de, tipo assim, sei lá, se eu quiser mostrar um quadro, e mesmo na disciplina de sociologia a gente não ter conversado sobre esse quadro, mas eu entender que na disciplina de arte, de literatura, a discussão desse quadro com certeza perpassou pela discussão do ensino médio, eu posso usar, né? Pode. Desde que a questão, né, Nicolas, ela não precisa ser de centralidade sociológica, né? Mas que ela tenha um teor sociológico, né? Mas então, a imagem que eu posso usar dessa interpretação que talvez a literatura tenha feito para fazer uma questão sociológica. Claro, com certeza. Isso sim. Tá. Acho que fica muito legal, assim, inclusive. Essas questões que conseguem mobilizar, né? Quando o texto base, assim, é um texto histórico, é um texto da literatura, e a operação para a realização, para a finalização da questão, a operação sociológica, eu acho que são as questões mais interessantes. Então, eu posso levar em consideração que o aluno tem esse contexto histórico das imagens que eu vou usar, tipo, se for trazido aí do campo artístico, do campo da literatura, se eu trazer, sei lá, a imagem do grito, e aí eu posso levar em consideração que esse aluno vai ter aí esse background do que é o grito, né?
do momento artístico que ele foi feito. Isso pode ser levado em consideração, né? Eu creio que sim, mas seria interessante algum elemento junto do texto base. Pensa na escultura de bronze ali que a gente mostrou no texto do Didi Uberman, né? Alguns elementos, algumas pistas, não fique restrito só no grito. Então, se bem que o grito, né, é conteúdo do currículo de arte, né? Que é parte estruturante do ensino médio. Eu acho que é isso que você está querendo colocar, né? Tá, eu acho que sim. Seria uma questão difícil, sem outros elementos, mas eu não vejo como um limitador, não. Aí o teu desafio vai ser como o comando e as alternativas vão aparecer nisso. Vai ser interessante. Foi só um exemplo, eu não vou usar isso, não. Não, tudo bem, Foi só mas um eu exemplo tô visualizando. emblemático. Assim. A gente já está adiantando a quarta-feira aqui. Pronto, Alexandre, aqui, deixa eu vou compartilhar aqui agora. Ah, agora o danado parece que voltou aqui também. Mas não vamos arriscar, não. Vai você aí. Vocês estão vendo? Tá dando certo? Eu vou ficar vendo do celular aqui também, para saber também. A Põe está apresentando. Muito bem. Então, pessoal, vamos passar para o próximo, Irapuã. Vou pular essa parte aqui da definição da. Gente, eu estava só trazendo essa ideia de definir o que é um texto didático, né? Um texto didático, fazendo uso aqui da forma como a Simone Meucci trabalha. Lembrar que a escrita de um livro didático ela constitui um gênero próprio, que se distingue do texto acadêmico, do texto literário e do jornalístico, mas a elaboração do texto didático demanda a presença desse repertório de outros gêneros. E aí, além do literário, a gente pode pensar no cinema, na fotografia, na imagem, no HQ, né? Para construir um texto didático, passa por tudo isso, né? O que vai definir, de fato, o livro didático, a forma como, quais desses elementos utilizar, como organizar, como colocar em sequência, que trechos, é a finalidade pedagógica, né? E a finalidade pedagógica é aquilo que a gente estava discutindo lá na oficina anterior, né? Que nós vamos fazer com a sociologia? Para que ensinar a sociologia? Por que ensinar a sociologia para o ensino médio? É isso que deve orientar a construção desses recursos, né? Então, pode passar, Irapuã. Então, olha só, os tipos de elementos imagéticos que a gente pode encontrar nos livros didáticos. Nós podemos encontrar pinturas das artes plásticas, né? O Portinari, ele está sempre muito presente. Trechos de HQs. Aqui tem essa cena aqui interessantíssima de um casamento. O primeiro casamento gay no universo dos quadrinhos da Marvel. O super-herói Estrela Polar se uniu ao namorado de Nandu. Interessante, né? Como é que a gente pode pensar nessa figura num contexto de um livro didático? Lembrando que o livro didático é um artefato cultural e político também datado, também histórico, também deve ser pensado nesses mesmos termos que a gente está trabalhando aqui, como pensar uma imagem, como pensar o filme, né? Qual que é o lugar dele, né, na história? E as imagens que estão nele também devem ser pensadas nessa cadeia de contextos, né? E isso está alinhado, né? Ter uma imagem como essa aqui sendo discutida, sendo apresentada, sendo visualizada num livro didático de sociologia ou de ciências humanas, diz respeito a um momento, a uma posição, a uma relação com um projeto de sociedade que
pode hoje não já está sob cheque, né? É interessante pensar nisso também, né? Aí aqui também nós temos uma fotografia, né, no cantinho direito, uma fotografia muito interessante, que é uma fotografia de estudantes do terceiro ano do ensino médio, do colégio de aplicação da UERJ. Olha que legal, os estudantes do ensino médio aparecendo no próprio livro didático que eles vão estudar. Já pensou que interessante ver esse tipo de recurso? Como é que isso aqui dialoga também com um reconhecimento deles, né? Olha que parecido com os estudantes em todo o Brasil. Pode passar, pô. Então, nós temos muito presente nos livros didáticos as charges, essa charge aqui do Laet, por exemplo, tem até lá um sujeito oculto, né? Está aqui no cantinho, se vocês puderem acompanhar, né? O movimento de vocês é vazio, tá? E o que você propõe? Que tudo fique como está, que o ser humano, a sociedade, fique tudo como está, e que vocês desistam de lutar para um mundo melhor. Aí o quadro aqui, né? Esse quadro entre os dois, né? Os últimos é muito legal, né? Porque a galera tá só se olhando ali, né? Ué, que é isso? Valeu por nos ensinar o contrário de vazio. Eu olhando para essa charge aqui, sem pensar na perguntinha que está ali embaixo, você já consegue imaginar que tipo de conteúdo poderia estar sendo trabalhado com essa charge? Que tipo de conteúdo ela está fazendo alusão? O que vocês chutariam aqui? Bora, gente. O que vocês acham? Sobre o que falaria? Que conteúdo de sociologia a gente usaria essa charge? Movimentos sociais, não? Poderíamos usar movimentos sociais. Poderia falar também sobre ideologia, sobre direitos, sobre mudanças sociais. Mudança social, que inclusive parece que é o tema aqui, né? Embaixo estava lá a pergunta do livro didático. E aí, só uma coisa, Alexandre, que é importante a gente ressaltar, ó, que diferente da imagem da mulher, do bronze lá e tal, a charge, como ela combina a imagem e o texto, ela é mais autoexplicativa. Quer dizer, ela requer menos esse contexto para você ser, né, para você pensar, né, sobre tal questão, né? Assim, você compreende a partir do que as gravuras mostram, a partir do que o textinho da gravura mostra, você compreende, você é capaz de fazer uma reflexão, né? Com a fotografia isolada, tem toda aquela outra questão para discutir antes. Com o filme, tem toda a complexidade que o filme traz, né? Então, a gente, de fato, precisa ter um cuidado com essa, né, com essa questão de que conteúdo é necessário para você fazer a reflexão, né? A charge é mais autoexplicativa, ela permite isso, né? Outras linguagens visuais, você precisar de mais recursos extra à imagem. Isso aí. Pô, não vou nem ficar ousando falar muito aqui, porque agora caí no 4G mesmo. Gente, tá um pesadelo. Então, mas há um risco no uso de todos esses recursos que é importante a gente ressaltar aqui, viu? Eu tirei um trecho, pode pular para o próximo, de um livro. Aqui. Do livro do Lauro de Oliveira Lima, Mutações em Educação segundo McLuhan, né?
teórico da comunicação, né, muito importante aqui, diz o seguinte: é inesgotável a capacidade de contrafação das mentalidades tradicionais. Qualquer novidade é deturpada e reduzida a uma caricatura. Os usos mecânicos ou eletrônicos são apenas novos tipos de biblioteca, aceleram e generalizam a informação, mas não são processos didáticos. Talvez o maior equívoco da pedagogia atual seja confundir. Gente, isso aqui é muito importante. Confundir recursos audiovisuais com técnicas de aprendizagem, ou mesmo técnicas de motivação. Não é nem uma coisa nem outra, né? Você levar um recurso audiovisual para a sala de aula nem sempre significa estar inovando qualquer coisa, né? A gente já passou por isso, né? Não, e o modo simplesmente levar para ilustrar ou para deixar aquilo bonito não produz aquele tipo de transformação que a gente está falando desde do princípio, né, que passa aí pela emoção, mas passa pela reflexão sobre todo o contexto, né, que é o processo de lidar com a imagem, com o filme, de trabalhar, de ressignificar, de repensar a própria vida a partir disso, né. Então, esses usos, assim, mais mecanizados, né, ou automáticos das imagens, dos recursos, das charges, que a gente vai começar a encontrar nos livros didáticos. Eu estava mencionando mais cedo, né, da pesquisa da professora Júlia Polessa, que fez uma comparação entre os livros didáticos brasileiros e franceses e os livros de sociologia, e ela constatou que os livros didáticos brasileiros, eles entre as constatações delas, né? Os livros didáticos brasileiros têm muito mais imagens e figuras, seguindo uma linha de uma tendência editorial que faz os livros didáticos serem próximos ou parecidos com as revistas. As revistas de consumo, né? Essas revistas que tinham tiragem semanal, que tem muita imagem, que tem muita foto, que tem as ilustrações, que muitas vezes elas não estão ali para fazer uma reflexão ou para retratar algo que está para além do texto, né? Que a passagem pela imagem é uma passagem que não só complementa, mas faz parte da compreensão daquilo que quer se trabalhar, quer se informar, quer se produzir, né? As imagens, elas estão porque elas precisam aparecer nas páginas, porque é colorido, porque é bacana, é bonito. E os livros didáticos brasileiros, a partir dos anos 70, 80, né? As apostilas já começavam com isso, mas principalmente nos anos 90, né, eles ficam assim cheios tem que ter pelo menos uma imagem, imagina 2 páginas seguidas sem uma imagenzinha para dar uma cortada, uma quebrada, não tem, né? E é esse tipo de uso dos recursos que aqui o Lauro de Oliveira Lima tá fazendo essa crítica aqui, se remetendo ao McLuhan, né? E a figura, no fundo, diz um pouco, faz alusão a isso, né? Eu acho que eu não devia estar explicando essa figura ao fundo, é preciso do repertório para lembrar do que se trata, né? O que essa figura, no fundo desse slide, faz menção, né? Vocês conhecem ao que ele está falando, que ele está trazendo uma representação, ele está aproximando o Chaplin dos tempos modernos, né? O personagem com o professor que está fazendo aqui a correção, né? E aqui, isso aqui se desdobra, né? O que está fazendo, né? O que está no fim dessa linha de montagem? A repetição, a aplicação técnica do currículo, né? Ou então a aplicação meramente a replicação ali dos recursos audiovisuais para dinamizar de modo automático a sala de aula, o dia a dia, né? Não é isso que a gente deve fazer. E agora, só para fechar aqui, gente, não vou ficar insistindo nesses slides, não. Sei que a gente já está extrapolando aqui, né? Já passamos a oficina, mas só para lembrar, Irapuã, você pode passar a próxima, por favor? Eu trouxe aqui 2 exemplos de como não usar as imagens. Então, o primeiro é esse aqui. E eu preciso de um voluntário. Irapuã, você consegue fazer a lente aí, aproximar da imagem para a gente... Eu posso tentar aqui, eu não sei como é não, mas eu tento aqui. Vai dar um zoom, eu não consigo te instruir daqui como eu acho que...
O zoom Se é bem aqui você... embaixo, Isso, bem no cantinho aí. A gente Só tava para clicando aproximar nessa. mais a imagem. Isso. Estão vendo, né? Dá para reconhecer bem o que é essa imagem. E aí, Irapuã, lê para nós a pergunta que está sendo feita aí na imagem. Para mim está bem pequenininho. Bom, aqui diz: observe e responda. Você já presenciou alguma cena semelhante à da foto? Em sua opinião, quem são as pessoas que aparecem nela? Respondam. Ajuda aí, vai, Nicolas. É pra gente responder? É para vocês responderem. Você já presenciou alguma cena semelhante à da foto? Em sua opinião, Não. quem são as pessoas que aparecem nela? Parece os trabalhadores de uma Operário. obra. Operários, ou Isso, pedreiros. certo. Vamos responder, né? Aí, depois a gente Pensa. vê aqui as respostas. O que elas podem estar fazendo, as pessoas, né? Explique por que você chegou a essa conclusão. O que elas podem estar fazendo? A Acho que elas construção estão civil, né, no canteiro de obras, elas estão com Trabalhando. equipamento de proteção individual, capacete, bota e farda. construindo um prédio, talvez. Acho que elas estão fazendo estacionamento. Parece que elas estão fazendo tipo o piso de um bloco de apartamento, da caixa da piscina, da cisterna do prédio, alguma coisa desse tipo. Uma laje, né? A gente fala já. E a terceira pergunta é: o tema deste capítulo é a sociedade humana. Que relações podem ser estabelecidas? Que relação pode ser estabelecida entre essa cena e o estudo da sociedade? Acho que podemos colocar, sei lá, exploração, talvez. Não sei, a Trabalho. relação de trabalho, né? Isso porque vocês são muito generosos com a Vocês são muito atividade. bonzinhos. Ei, Alexandre, só informação. Aqui na legenda da imagem, talvez seja muito pequeno para vocês verem, mas diz que é um trecho da rodovia BR-101, no município de Paulo Lopes, Santa Catarina, em foto de fevereiro de 2006. É uma rodovia que eles estão construindo. Provavelmente um túnel ou um viaduto, né? Como está abaixo do nível do solo e tem uma armação de concreto. Mas diz lá, Alexandre, eles estão sendo muito bonzinhos, né, nas respostas. Sim, eles são muito generosos e eles já estão dispostos a fazerem aquele esforço para fazer uma imaginação e tentar relacionar com o conteúdo de sociologia. Agora, pense que vocês são crianças não, adolescentes, sujeitos de 14, 15, 16, 17 anos, diante desse tipo de atividade, dessa imagem, com essas perguntas, provavelmente... Eu ia me sentir Diga lá. uma pessoa burra, Sim. porque as perguntas são muito óbvias. Exatamente. É esse o ponto, Cecília. Aqui há uma excessiva subestimação da capacidade dos adolescentes de relacionarem os conteúdos, né, de pensarem, de articularem. E outra coisa, não demanda nenhum tipo de esforço de imaginação sociológica, porque, primeiro, são conhecimentos do cotidiano, e alguns aqui podem ter muito, né? Vocês aqui já demonstraram que manjam de construção civil, né? Um que já falou de cisterna, de fundação, e aí a conversa pode ir por esse lado. É porque eu comprei um apartamento da Panda e fui morar antes de terminar. Eu vi a cisterna sendo construída. E é interessante, porque aí, né, na prática, um bom professor, mesmo com um recurso assim, poderia conseguir desenvolver assuntos interessantes. Mas
tem vários problemas aqui. Não está com a imagem necessariamente, até que a imagem poderia ser explorada de modo talvez mais interessante. Repare, né, que alguém falou aqui, né, acho que foi o Dilton, né, que tem as pessoas estão fardadas, né, tem os uniformes eles já denotam alguma coisa interessante que pode ser dito a respeito das diferentes identidades construídas socialmente, relacionadas ao trabalho. Aí tem os operários aqui estão com capacetes diferentes, né? Esses capacetes eles devem denotar funções diferentes. Também a gente pode falar de divisão do trabalho, enfim, alguma coisa poderia ser explorada aqui, mas o problema não está exatamente na imagem, mas nas perguntas que são feitas relacionadas a essa imagem, né? Vejam, inclusive porque elas são muito, as perguntas são muito abrangentes e você pode responder tudo, porque, não, você pode avaliar aqui, enfim, você pode viajar aí, cara, eles estão abaixo do nível do chão, né? Uhum. Eles estão num cenário que não parece tão urbano, né? E essa coisa do concreto é muito relacionada ao urbano, tem um caminhão ali carregando caixas de plástico que geralmente são usadas para transportar, né, frutos, né? Então, assim, aí é uma coisa mais do campo e a estrada é uma coisa mais da cidade. E assim, você pode... Quer dizer, há um mundo de respostas tipo assim, o objetivo da avaliação não deveria ser esse, porque não. a pessoa tem que ser focada no que, né, numa leitura mais objetiva da imagem, né? Não deixar tudo. E tem duas ciladas aqui muito grandes, né, gente, que a gente tem que tomar muito cuidado na hora de construir as perguntas. A primeira é, em sua opinião, quem são as pessoas que aparecem nessa imagem? Se é na opinião do estudante, ele pode dizer que é o Pantera Negra que está ali. Ele estava pensando no Pantera, olha aqui, em minha opinião, na minha opinião, é quem ele quiser, né? Então, isso aqui, a opinião, ela deve ser... Não estou dizendo que vocês não devam pedir as opiniões são interessantes em algum momento, mas será que para aqui, né, em sua opinião, quem são as pessoas? E a segunda, o que elas podem estar fazendo? Elas podem... Olha, o adolescente, ele pode ser muito criativo aqui na hora de responder isso. Ele pode falar sobre relação à imagem, ele pode dizer assim, estou planejando um assalto ao banco, porque elas estão aqui só, sabe? Pode. E como é que você chegou a essa conclusão? Eu cheguei. E assim, eles podem costurar e dizer muitas coisas aqui. É isso que o Irapuã está falando. Abriu um espaço que depois você não tem como reconstruir. E o que a Cecília falou, principalmente, né, Cecília? É muito ingênuo para o ensino médio. Então, esse tipo de relação com a imagem, eu trouxe só esse exemplo aqui, mas é aquele tipo de imagem que nos faz lembrar que, muitas vezes, o esforço didático, essa ideia que são noções recorrentes relacionadas ao texto didático, mas o texto didático é um artefato muito sofisticado, não deve ser pensado dessa forma, mas esse esforço de tornar algo fácil, simples, que tem uma utilidade muito imediata para a vida do estudante, muitas vezes acaba fazendo esse procedimento, né, esse protocolo de subestimar a inteligência dos estudantes do ensino médio. E quando se faz isso, muitas vezes se descaracteriza o potencial crítico das teorias, dos conceitos, né? A problematização das ciências sociais vai toda embora quando tem esse movimento de deixar muito descontextualizado, muito resumido, né? E também tem esse problema que a gente encontra em muitas das questões, e é um problema do livro didático, né? Aqui está expresso, de tentar mobilizar o aluno sempre pela opinião dele, isso psicologizando os fenômenos sociais, para tentar aproximar dos alunos. Tem que tomar cuidado com isso. E nas imagens, a gente tem a tendência a fazer isso, né, porque passa pela percepção individual, sim, mas é aquela individual que é construída no coletivo das emoções, naquele mesmo sentido que o Didi Huberman está propondo. Aí tem um outro exemplo de uma imagem que tem uma questão. Você pode ir, Apuana? Agora precisa diminuir um pouquinho para a gente visualizar melhor. O que vocês acham, gente, dessa imagem? Eu estou dizendo que tem um problema aí nessa imagem.
sabendo que aqui é o capítulo 1 de um livro que é sobre a sociedade humana e é a sociedade como objeto de estudo. Aí temos essa imagem aqui com uma legenda embaixo que está dizendo: a prática de esportes envolve quase sempre comportamentos sociais, sobretudo quando se trata de jogos entre equipes compostas por várias pessoas. Esse é o caso do futebol, do basquete e do vôlei. Na foto, 2 moças disputam a bola em um jogo de basquetebol. Essa disputa é uma forma de interação. O que vocês acham assim, desse cenário aqui? O que tem de problema aqui? Por que o professor está implicando com essa situação desse livro didático aqui, com essa imagem? Olha, eu vou falar uma coisa Elas que pousaram talvez... para foto aí, sabe dizer se elas pousaram para foto? Eu vou dizer uma coisa, tipo, assim, uma coisa que me incomoda na foto é essas mulheres que claramente não são brasileiras, assim. Acho que isso me traz, assim, um incômodo de elas serem extremamente brancas, inclusive uma pessoa muito loira na foto, assim, que tá aí num ambiente que, enfim, não remete a nada na nossa sociedade, eu acho. Enfim, acho que isso é o principal incômodo que eu tenho quando eu vejo a foto. E talvez, sei lá, esse sorriso na cara, esse negócio meio falso, não sei. Acho que tem tanta coisa que poderia colocar, né? Colocar uma figura para ajudar, aí vai falar de basquetebol. Todo mundo sabe o que é o basquete. Aí colocar foto do basquete, né? Poderia colocar outro exemplo, né? Outra imagem para ajudar. Essa questão de todo mundo saber o que é basquete, todo aluno saber, não teria necessidade da imagem. Eu fiquei confusa. O seguinte, o objetivo é falar de competição ou de interação social, né? A gente sabe que o esporte, ele promove interação, sim, mas ele é muito mais competição do que interação. Quando você imagina futebol, basquete, vôlei, você vem à cabeça logo o quê? Competição, onde alguém ganha e alguém perde. Né? A interação, nesse contexto, ela é movida por um objetivo que é ganhar o jogo. Né? Existem outras formas de interação social que poderia ter sido abordada. Não sei. E elas não parecem estar competindo aí nessa imagem, né? Isso, por isso que eu perguntei se elas teriam posado para a foto. São muito sorridentes, muito alegres, assim, muito. Gente, é tudo isso que vocês falaram, ainda muito mais, né? Replica uma perspectiva muito ingênua em relação aos estudantes, né? É uma imagem, esse aqui é um caso de uma imagem meramente decorativa, né? Ela é bonita, as moças estão sorrindo, elas estão... na verdade, ela não é bonita, não é só bonita essa imagem, essa fotografia, né? Ela é uma fotografia produzida para representar uma ideia do que é o bonito, que é um padrão que reproduz um certo estereótipo da ideia do bonito. Nada contra essas moças aqui, mas olha só a quantidade de problemas que essa fotografia aqui traz para o texto. Não tem nada a ver com um texto introdutório de sociologia, e ela já poderia, assim, ser... Agora, depois de tudo que a gente falou sobre as imagens e sobre o reconhecimento do contexto, olha o tamanho do problema, porque ela não é problematizada, uma imagem dessa, para depois desenvolver com os estudantes o estranhamento e a desnaturalização da reprodução dos estereótipos, que é uma das funções, né, de um livro didático de sociologia, logo mais ali à frente, né? Como é que depois você vai falar de etnocentrismo, com legitimidade, sendo que aqui para fazer essa representação teve essa imagem aqui, que é uma imagem mais para decorar, né? Precisa dela para entender o texto? Não. Precisa dessa descrição, e não era aqui, a gente ainda não estava nesse livro didático aqui com aquelas recomendações e as exigências da descrição para pessoas com necessidades especiais, visuais, né? Não é esse caso ainda. Aqui essa descrição é uma descrição mesmo ainda também muito ingênua, né?
Então, tem muitos problemas nessa imagem. Ela é uma imagem que, novamente, a gente tem que sempre pensar nos sujeitos, né? Isso aqui é vivo, né? Isso aqui não é um material que vai ficar parado. Ele vai tem um leitor, tem uma leitora que vai interagir com ele. Agora, pense em vocês são os adolescentes. Vocês são os meninos, vocês são as meninas novas. Vocês vão olhar para essa imagem aqui, vão fugir do texto, vão olhar para a imagem e vão começar a pensar, né? Os meninos já vão ficar animados com essas mocinhas todas bonitinhas aqui, já vão ficar fazendo piada, já vão fazer graça. Vocês sabem como é que é o contexto da sala de aula, né, Cecília? Já vão zoar, as meninas já vão começar a falar. Teve outro lá na manhã que falou do brinco de uma das moças, né? Cara, e a imaginação dos adolescentes já vai embora aqui, né? Não puxa para discussão, né? Não puxa para discussão. Então, ela é uma imagem que não dialoga com o texto que está sendo proposto. Ela é uma imagem meramente... Ela não é nem ilustrativa, porque ela não ilustra o que está sendo discutido, porque vocês já identificaram de cara, né? Isso aqui não é uma interação, isso aqui está artificial. Isso aqui não representa elas estão posando para uma foto, elas estão fazendo outro tipo de interação, é num outro contexto. Então, nem ilustrar não ilustra o que está querendo dizer, ela é decorativa mesmo, né? Então, ela está decorando a página, está deixando a página bonitinha, tem uma cor. São aquelas imagens que os alunos desenham, não. É. De bigode, imprudente, quando eles são bonzinhos, né? Porque eles desenham outras coisas também. E isso acaba sendo material, né? Porque aqui vai o vandalismo, né? No livro didático, né? Nesses casos, assim, né? Então, é uma imagem que diz muito para nós e não diz muita coisa para ser utilizada, né? Aí, na sequência, Irapuã, tinha selecionado para falar com vocês sobre as perguntas que, por exemplo, aparecem numa avaliação do PNLD para os livros didáticos, sobre as imagens, sobre os gráficos, né? Por exemplo, entre as perguntas relacionadas para esses recursos, se o livro apresenta mapa, gráfico, tabela, estatística como técnica de pesquisa social, se as imagens são legíveis e precisas, se as imagens apresentam algum tipo de estereótipo ou preconceito. Essa imagem anterior, ela não apresenta nenhum preconceito, necessariamente, mas ela reproduz um estereótipo. Olha, que ela já estaria... Que tipo de estereótipo? Ela está mostrando ali um padrão de felicidade, de alegria, que está relacionado a ser mulher branca, catarinense no máximo, mas não brasileira, não, de jeito nenhum, né? Você não reconhece num lugar de Fortaleza aquela foto, aquele esporte, aquele jeito de... aquilo não diz respeito à realidade dos estudantes, né? Uma outra pergunta que poderia ser feita, né? Ela retrata a diversidade étnica, pluralidade social e cultural do país? Não, né? E, em seguida, aqui eu destaquei a principal pergunta que a gente faz para a imagem, Irapuã, na próxima, por favor. Se as imagens não aparecem como meras ilustrações, mas sim como ferramentas que provocam reflexão. Então, essa é a principal pergunta que vocês devem fazer para as imagens que vocês vão selecionar para trabalhar, né? Ela é uma ferramenta que provoca reflexão. E qual que é essa reflexão? Aí a construção, a fábrica, né, do que vocês vão produzir é nesse sentido, né? Pensar essas imagens nesse sentido. E aí, para a sequência, pode passar, Irapuã. Algumas imagens que aparecem nos livros didáticos que propõem essas reflexões. Aqui trouxe duas aqui que são relacionadas às artes plásticas, né? A essa pintura dos operários, né, da Tarsila do Amaral, aparece em vários livros de sociologia, né? Essa aqui, em especial, aparece na Sociologia Hoje, em tempos modernos, tempos de sociologia. Mas por que que ela aparece? O que dá para se desdobrar aqui dessa discussão
sabendo que só colocá-la ali para... Se colocar essa imagem só na capa ali, se não tiver nenhuma reflexão, só no título da unidade, mas não tiver nada relacionado, nada que o professor possa desenvolver, ela vai ficar como a imagem das meninas jogando basquete ali, ela vai só ser um colorido bonito, sem o contexto dessa imagem, sem o contexto dessa tela, do que não precisa ser, né, Nicolas, como você falou, assim, uma aula de arte, mas que sentidos sociológicos a gente pode pensar a partir dessa imagem, né? Por que ela aparece tanto nos livros de sociologia? Olha a reflexão que aparece aqui nesse trecho em especial de livro didático, né? Na pintura, os indivíduos, mesmo distintos, têm feições muito semelhantes, o que remeteria à sua homogeneização. De que tipo de homogeneização a gente está falando, né? Com base nessa imagem, nas discussões que fizemos neste capítulo, quer dizer, está se remetendo a algo que já foi desenvolvido ali, né? Escreva sobre padronização e diferenciação social. Está vendo a diferença? É o mesmo público adolescente daquela primeira imagem que a gente passou? É o mesmo tipo de discussão? Nossa, vejam o grau de profundidade aqui, né? Padronização. E ainda tem uma outra questão também, né, Alexandre? Que, assim, essa questão da homogeneização na pintura aí é inteiramente questionável. Né? Uhum. Assim, de que... será que essas figuras humanas representadas na pintura, elas são homogeneizadas? Né? Quer dizer, não é uma questão de estilo que está representada aí, porque você tem pessoas negras, tem pessoas brancas, tem gente calva, tem gente que tem cabelo, tem homens, tem mulheres, né? Então, assim, são feições discerníveis, inclusive porque quem conhece o contexto da imagem sabe que várias dessas pessoas representadas aí são artistas, né? Tá aí o Mário de Andrade, tá aí, né, a própria Tarsila do Amaral, a Anita Mafaldi, o Di Cavalcanti, esse pessoal está todo representado aí, e eles são discerníveis. Então, assim, não é homogêneo, assim, não é uma homogeneização. É isso que será que a imagem quer representar? Se você for fazer uma análise da imagem em si, ela tem outros significados que não esse, né? Para muito além, né? E o fundo, né? E por que essa pirâmide, por que esse formato, né? Será que os rivais, digamos assim, entre aspas, da própria Tarsila do Amaral estão incluídos na pintura? Né? O grupo que se opunha ao tipo de pintura que... Né? Será que eles também estão incluídos? Eu acho que não. Pois é. Então, assim, eu acho que não. Interessante, né? Quantos outros artistas, pintores existiam na mesma época, faziam um paralelo e que não estão representados? Uma das interpretações possíveis da imagem, sabendo da história por trás, é de que, assim, ela coloca aqui uma fábrica no fundo para dar a ideia do operário, né, da ideia do proletário e tal, e as figuras humanas são artistas. Não operários no sentido que são trabalhadores de fábrica. Então, assim, como os artistas são como operários, que dentro do sistema de luta contra o poder, né, de serem oprimidos e não opressores, e todo esse tipo de coisa. É uma das interpretações. Outra resistência, né? A resistência aos processos padronizadores, ao processo da alienação do trabalho. Poderia discutir nessa chave. Poderíamos discutir sobre o processo de urbanização também, e das desigualdades, né, enfim, os desdobramentos são grandes. Lembrando que é uma tela de 1933, e aí o que está acontecendo no Brasil nessa época? Né? O que estava acontecendo no país em termos de produção do pensamento social no Brasil? Isso é muito importante. Assim, nós estávamos num momento muito forte de uma busca de uma produção de uma nova identidade para o país, da construção de uma narrativa sobre o que era o Brasil. E aqui a gente tem, né, as figuras, a gente tem
uma diversidade, tem a cidade, tem a industrialização ocorrendo, né? Tem as fumaças aqui das torres, tem os edifícios, temos as pessoas, aí tem os semblantes aqui que podem estar próximos, mas são pessoas sui generis, né? Nossa, tem muitos elementos. Podia ser também a questão da produtividade, né? Na época, Revolução de 30, aí desenvolvimentismo, muita industrialização, desenvolvimentismo também para outras classes assim, trabalhadoras, outras pessoas, incluindo a classe artística, talvez. Uhum. Eles parecem cansados como os trabalhadores de fábrica, né? Você pensa os operários, trabalhador de fábrica sempre muito cansado. Acho que a imagem também ela representa aí como a classe trabalhadora tem aí uma pluralidade de rostos e histórias, e enfim, elas são muito diferentes entre si, e talvez em contraponto com a classe, a elite, né, os burgueses, talvez eles sejam bem mais homogêneos do que a classe trabalhadora em si, talvez eles não tenham tantos negros, talvez não tenham tantos pessoas amarelas, né, asiáticas, aí talvez, enfim, acho que a classe trabalhadora ela tem aí uma diversidade maior do que a classe que é dona das fábricas. Olha, eu não tinha pensado nessa, olha que legal, que bacana, é verdade, né? Aqui pode estar demonstrando uma pluralidade grande da base, né, dessa divisão social forçada, né? Parece que eles estão imprensados também. Já parou para pensar nisso também? Tá todo mundo meio apertadinho ali, né? O que está acossando todo mundo? E eles são sui generis, né? Mas parece que tem uma emoção ali compartilhada, né? Uma certa... Eles também ocupam a maior parte da tela, né? Eu acho que, enfim, mostrando aí um negócio de que eles são maiores do que o que está oprimindo eles, eu acho. Talvez aí, a fábrica ocupa um espaço menor da tela e eles ocupam um espaço que é bem maior. Então, talvez se eles tivessem noção disso, talvez conseguissem vencer essa opressão, não sei. Olha só, também não... Que legal, Nicolas. Dá para pensar tanta coisa, né? Sabendo do contexto, mobilizando esses símbolos, esses sentidos, isso vai longe. Irapuã, pode passar para a próxima? Tem uma outra, então, olha, que aparece também bastante. E essa? Essa também é da Tarsila do Amaral. O nome essa se chama Estrada de Ferro, de 1924. Essa é um pouco anterior, já lá mais próximo da Semana de Arte Moderna. O que essa imagem aqui traz para vocês? Me incomoda a ausência de pessoas. Acho que mostra aí uma cidade que ela é muito das coisas ou dos objetos e não das pessoas. Não mostra aí, enfim, envolvimento entre, enfim, esse lado urbano onde as pessoas têm a sociabilidade e tal. Acho que ela é uma imagem que demonstra que essa industrialização, essa construção de ferrovias, meio que tira toda a essência humana, talvez, das cidades, não sei. Acho que é isso. Que interessante. Realmente não tem gente aqui, né? Também não tinha pensado nisso. Mas tem o urbano e o rural. E é interessante que, assim, nas obras da Tarsila sempre tem gente. Ela sempre retrata pessoas, né? Mas essa, de fato, não tem. E talvez essa seja a intenção, analisando já no sentido, né, de sentido, né? Talvez essa seja a intenção, mostrar como é um processo despersonalizado. A modernidade, né? A modernidade, a urbanização, né? Você vê que aqui é uma estrada de ferro, tem casas, mas é um ambiente muito urbano, mas remete a um certo rural, porque as casas são casinhas pequenas, tem umas árvores, uma igrejinha. Então, parece ali a mescla
do mundo urbano, do mundo rural, né, permeado por essa estrada de ferro, vários signos da estrada de ferro, né, mais do que ela em si, né, você tem a ponte, você tem aquelas, né, as cancelas, né, e os postes, os símbolos, mas você não tem a estrada em si, nem o trem. O trem são 2 vagõezinhos ali perdidos, né? Então, assim, né, dá para pensar essas coisas, né? Mas no fim eu falei, né? E a cidade, o espaço rural está no fundo também dá a ideia de que a estrada de ferro vai afastando mais esse espaço, eliminando, digamos assim. Exato. É uma boa leitura, sim. Eu não sei se eu estou vendo errado, mas a impressão que dá é de que todas as estradas de ferro vão para a cidade. Elas se encaminham para a cidade. É possível, né? Elas saem daqui da direita, né? E vão para o centro, né? Ou elas estão saindo da cidade e se espalhando para caminhos diversos, né? Ou estão chegando também, né? Estão saindo e estão chegando. É porque se a gente pensar bem, pegando como exemplo aqui a nossa central, né, ali na praça da estação, as linhas de trem, praticamente todo o estado do Ceará fazia o quê? Ia para lá, né? Não sei se tem uma lógica aqui com o desenho dela. Mas a lógica do trem é sempre essa, né? Ela converge para um lugar só. E esse lugar é um lugar que é bem, digamos assim, cria um ambiente desumano, porque é um espaço muito amplo, com os trilhos quase sobrepostos uns aos outros, né? Esse ponto de encontro, ele de fato é um ponto crítico dentro de qualquer cidade. Ali em São Paulo, perto da Estação da Luz, você vai ter essa convergência dos trens, né? E você vai ter nas grandes cidades europeias, em Londres, você vai ter esses lugares de quase sempre já indo para a periferia, também são os pontos. Em Buenos Aires você tem isso também muito nítido. Eu acho que no quadro também remete aí à chegada da modernidade nas cidades também, né? Porque eu acho que o primeiro plano é muito moderno, assim, é muito trilho, essas coisas. Aí vai afastando no olhar e vai chegando na cidade meio que intocada por esses objetos ainda. Pois parece uma cidadezinha, né? São casinhas, uma igrejinha, então traz aquele ar. Eu acho que é uma chegada aí, ó. Eu pensei também que poderia ser uma crítica à política que investiu mais nas rodovias do que nas ferrovias. Poderia ser uma dica para que eles fizessem isso, né? Mas ainda não, Dilton, por conta do contexto da obra. A obra é de 1924. Não tinha tido ainda esse investimento em automóveis, né? O grande transporte de massa era mesmo o trem, né? Muito, nossa, dá muita coisa aqui, né, gente? Ainda mais fazendo essas conexões, lembrando, como é importante. Uma das questões lá do PNLD é se a imagem vem devidamente legendada, com o autor, com o título, com o ano. Não é só pela ética importante, né, de ter isso, mas como isso é necessário para nós realizarmos mesmo esse diálogo dos contextos, né? Isso é muito importante. E, por fim, Irapuã, vamos pular para a próxima, que isso dá para a gente ficar conversando bastante, né? Outro pintor que aparece bastante é o Portinari, nos livros didáticos, né? Nos livros de história, nos livros de sociologia. O Portinari, essa imagem aqui está no Sociologia para Jovens do século XXI. O Portinari, ele pintava muitos trabalhadores, né? Tem aquela famosa do café, né? Do algodão, do café não, do algodão, né? Da colheita do algodão, mas também nas lavouras de café. E ele pintava muito os retirantes, e ele tinha uma ênfase, né? Em pintar, em trabalhar com as mãos, com os pés, né, com os braços, e
a partir da mão, né, vê nessa imagem aqui da colheita do café, que tem os pés, né, cansados, tem a ideia do corpo ali, né, de fazer bem essa retratação. E o Carlos Drummond de Andrade, nesse poema, né, a mão que ele faz em menção ao Portinari, né, eu acho que ele sintetiza bem essa ideia, né, diz ele, entre o cafezal e o sonho, o garoto pinta uma estrela dourada na parede da capela, e nada mais resiste à mão pintora. A mão cresce, né, a mão do Portinari, ele se desenvolve, né, enquanto pensador, enquanto alguém está expressando. A mão cresce e pinta o que não é para ser pintado, mas sofrido. Pinta aquilo que não é para ser pintado, mas para ser sofrido. Então, a pintura tem essa potência, né? A arte tem essa possibilidade de expressar aquilo que não era para ser contado, para ser colocado, né? Mas era para ser sofrido, como o trabalho aqui que está sendo retratado, a desigualdade relacionada a esse trabalho, a opressão, né? Pinta a opressão. E aí tem uma possibilidade de relação com a sociologia muito imediata ali para a gente fazer, né? A arte, ela faz essa expressão ali na vanguarda, quebra essa linha, né? Quebra essa barreira, né? Essa parede, talvez esse véu, né? Desvela com a arte, com a música, com o cinema, com a imagem, faz essas emoções atravessarem. A sociologia logo em seguida pode mobilizar isso, e deve mobilizar, né, tentando dar conta de produzir compreensão racional, explicar, conectar, né, relacionar essas formas de expressão com os sentidos da vida cotidiana dos indivíduos em relações sociais. Então, um bocado nesse sentido, né, que uma das possibilidades da gente trabalhar com as artes, né. Aqui a gente fez uma passagem rápida, né, com uma pintura, 2, 3 pinturas e um poema, e falamos de cinema, falamos de meme, falamos de Instagram. Você tá vendo, gente? É um universo assim tão amplo, né, que agora o problema de vocês vai ser escolher com o que vocês vão trabalhar para montar a questão, porque coisa para fazer eu imagino que tem, né? Tem muito. E, Alexandre, eu queria colocar para eles, né, como eu coloquei para a turma da tarde, se vocês tiverem interesse, por exemplo, pensar a questão do cinema, não só para essa questão, não só para essa oficina, mas para, né, para a questão, enfim, que é uma coisa que sempre vai aparecer em sala de aula, né, eu recomendar para vocês 2 trabalhos do Prof. Sócio que fazem justamente o trabalho do uso do audiovisual para o ensino de sociologia em sala de aula, certo? São 2 trabalhos. Foram os trabalhos finais do mestrado do Prof. Sócio, né, que é para professores de sociologia. Eu vou botar aqui no chat o link, certo, da página do Prof. Sócio, que tem esses trabalhos lá que vocês podem baixar. São 2 específicos que eu estou me referindo. É o trabalho da Fernanda e o trabalho do Paulo, certo? A Fernanda compõe um catálogo de filmes para serem utilizados em sala de aula, para o ensino de sociologia, e o Paulo trabalha com o uso de filmes de super-heróis para discutir os conceitos de sociologia. Tá? Então, assim, são outras 2 obras que vocês podem usar como referência, se quiserem aprofundar um pouco mais depois. Irapuã, a gente podia fazer um fechamento da disciplina com esses 2, hein? Uma live especial, uma conversa, um bate-papo com eles, ia ser maravilhoso, né? Podemos sim. São 2 pessoas maravilhosas. Pessoal, dúvidas sobre o processo, comentários. Eu queria pedir 1000 desculpas para vocês por conta das inúmeras quedas que foram muito chatas, assim. Eu vou reclamar com a Multiplayer, eu vou trocar minha operadora amanhã mesmo, porque realmente isso não tem cabimento, né? A gente depende disso para funcionar. É como se alguém tivesse tirado a gente da sala de aula para fazer uma reforma no meio da aula, sabe? Não funciona, não. Peço desculpas, viu, gente? Acho que quase todo mundo tá um pouco assim. Aqui também é horrível.
Alexandre, mas infelizmente acontece e não troque tão rápido assim de operadora, não, porque A outra pode ser elas pior. você vai ter esse mesmo problema. Você agiu muito bem diante do problema, está de parabéns. A internet brasileira é muito problemática, né? Então, assim, você, em todo canto, em todo lugar, com toda operadora, vai ter problema. É um caos mesmo. Pois é. E depois a gente vai enviar para vocês também os conteúdos extras, né? Eu tô doido, né? Falei de manhã, tô doido para falar de mangá com vocês também, a possibilidade de trabalhar com isso em sala de aula. Fui fazer uma pesquisa com meu irmão, que adora, com outros amigos, pessoal do PIBID, tem consultado os meninos do liceu, lá do Conjunto Ceará, os estudantes dão recomendações, gostam de trabalhar, e, nossa, gente, dá para fazer muita coisa bacana, viu? Dá para ter muita discussão interessante. Esse material, gente, a gente vai gravar videozinhos curtos e vamos colocar para vocês acessarem depois, certo? Complementando a discussão de hoje. Bom, então, acho que é isso, né? Vamos fechando a gravação. Foi eu que abri, acho que sou eu que tenho que parar, Alexandre. Prontinho.